conferências que eu já participei, fiquei um tempo ausente e agora estou tendo a oportunidade de mais uma vez contribuir com a casa, com esta casa aqui que tem se dedicado ao ensino, ao discipulado, para formar pessoas, para trazer conhecimento bíblico da palavra de Deus. E nessa semana a gente vai se debruçar num tema muito interessante, concepção ou concepções teológicas do Messias no Evangelho de Mateus. Então, para a gente entender um pouquinho sobre esse tema, eu acho interessante a gente começar pelo Evangelho no seu início. Queria que você abrisse sua Bíblia, aos seminaristas que ainda não apostataram, no capítulo 1 do Evangelho de Mateus, e vamos fazer a primeira leitura. Vamos ler no capítulo 1, verso 1, até o verso de número 17, que diz assim: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar, de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Raabe, a Boaz, de Raabe a Boaz, Boaz gerou de Ruth a Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi, o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias, Salomão gerou a Roboão, Roboão gerou a Abiás, Abiás gerou a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá gerou a Jorão, Jorão gerou a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão gerou a Acais, Acais gerou a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés gerou a Amon, Amon gerou a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde gerou a Eliaquim, Eliaquim gerou a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc gerou a Aquim, Aquim gerou a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, Matã gerou a Jacó. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que a soma das gerações de Abraão até Davi foi 14, de Davi até o exílio na Babilônia, 14, do exílio da Babilônia até Cristo, 14, até aqui. Vamos ter mais uma palavra de oração. Pai, obrigado por esse dia que fez o Senhor para que estivéssemos aqui, separando esse momento para crescer, para te exaltar, para te glorificar. Então, que essa palavra que é rica, que é abundante, que produz vida, possa vir ao encontro dos nossos corações e edificar, consolar, confortar, produzindo algo, Pai, para a honra e glória do Teu nome, produzindo santificação, crescimento, libertação, para que nós possamos ser edificados segundo a Tua vontade, de acordo com a imagem do Teu Filho amado. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Logo na leitura inicial desse Evangelho, você precisa perceber uma coisa. A leitura disso nos mostra que o Evangelho de Mateus não foi escrito para um público qualquer. Ao ler isso aqui, isso não faz o menor sentido para nenhum de nós. Tantos nomes que não faz parte da nossa cultura, números, pessoas, títulos que um povo que não é da cultura hebraica não tem a menor ideia do que se trata. Então, se eu quero entender o Evangelho de Mateus, é impossível entender esse Evangelho sem que eu mergulhe na cultura hebraica, sem que eu entenda coisas do Velho Testamento. Uma vez que Mateus está escrevendo a um público judaico que entende cada significado do que ele está falando, nós precisamos voltar no tempo e entender algumas coisas dessa cultura para que o livro de Mateus possa ser descortinado, para que eu possa entender o foco dessa mensagem. E qual é o tema principal de todo o livro de Mateus? Chama-se Messias. O foco do livro principal de Mateus é o Messias. Agora, a palavra Messias não faz o menor sentido para o público grego, para o público ocidental, para o público latino, se eu não voltar no tempo e entender o que essa palavra quer dizer. Como surgiu essa ideia de Messias? O que o conceito de Messias representa na cultura
Então, quando a gente mergulha no tempo para entender o que é isso, a gente precisa entender e falar sobre o messianismo. Então, falar de messianismo é falar de esperança. Para você entender de uma forma mais simples o que significa o messianismo, é falar de uma esperança. Sempre que uma sociedade, um grupo, um povo, vive dinâmicas de conflito, de aflição, de necessidade, sempre tende a colocar sua esperança numa instituição, numa pessoa. Por exemplo, quando tem eleições, o povo brasileiro renova a sua esperança. Sempre há esperança de se eleger alguém melhor para que possa trazer bem-estar ao povo, saúde, para que possa melhorar a economia, trazer prosperidade, emprego. E todas as sociedades, através da história, sempre tiveram um momento em que depositaram sua esperança em alguém, em alguma coisa. Essa é a primeira noção do conceito de Messias. Agora, como é que isso surge na humanidade? Como é que isso surge na cultura bíblica? Quando a gente volta no tempo, a gente vai perceber que esse conceito de Messias, ele habitou no Antigo Oriente Médio. Sociedades da Mesopotâmia e do Antigo Egito tinham esse costume. Como é que surgiu isso? Surgiu com o ato de ungir. Surgiu com o ato de untar, de besuntar, de derramar óleo sobre a cabeça de alguém. Agora, por que essas sociedades faziam isso? Porque elas queriam separar uma pessoa ou algum objeto para uma tarefa específica. Então, por exemplo, na Mesopotâmia, a pessoa havia o costume de você untar, ungir um alto funcionário público para ele trabalhar no Estado. A partir daquele momento ele era separado e atribuía-se a ele funções específicas. E ele era derramado óleo sobre a cabeça dele. Isso era uma coisa que acontecia primeiro no mundo secular, primeiro no cotidiano das pessoas, depois isso foi entrando na religião e no sagrado. E passou-se a untar e a ungir não só pessoas, mas também objetos, tanto da vida cotidiana, como depois para o culto. Ungia-se artefatos para a guerra e ungia-se artefatos para o culto. E a partir desse momento, essa pessoa ou essa coisa que era ungida era separada e então tinha um objetivo específico, tinha um uso específico, podia ser usado para mais nada. Essa ideia que habitou o Antigo Oriente Médio, ela entra na cultura bíblica. Ela vai entrar na cultura bíblica e aí vai ser utilizada primordialmente pelo profeta, pelo sacerdote e pelo rei. E essas três figuras vão ser ungidas, vai ter derramamento de óleo sobre a cabeça deles, e eles vão ser separados para uma atividade específica. E é aqui que começa a nossa história, para a gente entender como o conceito de Messias é importante na revelação e como essa introdução de Mateus quer falar sobre alguém que foi ungido, alguém que é o escolhido de Deus para fazer alguma coisa. Na cultura bíblica, a figura do rei foi primordialmente conhecido como sinônimo de ungido. Quando terminou o período de juízes de Israel, que o povo pediu o rei e que Deus permitiu que Israel escolhesse, aclamasse o rei, primeiro escolhido por intermédio do profeta, depois de Saul, veio Davi, esse ato de ungir, de se colocar na cabeça o óleo do rei, ele começa a ter uma importância muito grande, porque a partir dali, aquele rei era separado exclusivamente para servir a Deus e ao seu povo. Agora, esse ungido servia a Deus com um propósito específico, um propósito definido. Ele tinha que promover a Shalom no meio da sua comunidade. O que era o Shalom? Shalom não é uma paz, uma ausência de guerra, uma paz que pode, bom, eu não vou guerrear porque o povo está em paz. Não. O conceito de Shalom é uma paz proveniente da justiça, do direito, que a pessoa experimentava por cumprir os mandamentos de Deus e por experimentar as bênçãos de obedecer a esses mandamentos. E o rei, ele era, naquele momento que ele era ungido, ele tinha que promover isso, ele tinha que levar o bem-estar a toda a comunidade. Lembrando que o culto, a espiritualidade no mundo hebraico, no mundo antigo, não era individual, era comunitário. Então, se alguém daquela comunidade passava por algum tipo de privação, ele não estava vivenciando o Shalom. Se aquela comunidade estava passando por privações, ela não estava vivenciando o Shalom. E o rei, quando era ungido,
tornava-se então representante de Deus, aquele que deveria prover essa justiça, promover o direito e fazer com que aquela pessoa e aquela comunidade vivesse o shalom que Deus esperava para o seu povo. Só que aqui tem um caráter muito especial, e esse caráter especial é o que começa a nossa viagem, o nosso entendimento para falarmos sobre o Messias. Qual é? Você lembra do Salmo número 2? No Salmo número 2 que tem lá: eu hoje te gerei, tu és meu filho, hoje te gerei. Salmo número 2, versículo 7. O que isso significa dentro daquela cultura? No momento em que o rei era coroado, havia unção. E no momento daquela unção, ele se transformava em filho de Deus e no seu representante na terra. Então a ideia daquele salmo seria assim: eu hoje, ou seja, no momento da sua coroação, eu te gerei. Você se tornou meu filho. E se tornando meu filho, o meu representante na terra, você agora tem propósito, você tem agora a necessidade, agora você tem que fazer a minha vontade. E qual é a minha vontade? Promover a justiça, o juízo sobre o meu povo. Promover o shalom. Nessa história do messianismo, a partir da unção, principalmente da pessoa de Davi, duas tradições messiânicas vão se ramificar. Uma predominantemente em Judá, outra predominantemente em Israel, em Jerusalém. Essas duas tradições vão gerar concepções de Messias diferentes. A concepção de Jerusalém vai gerar o Messias guerreiro, o Messias que conquistou a cidade de Jerusalém dos jebuseus, estabeleceu a casa de Deus em Jerusalém, estabeleceu o trono de Davi numa cidade, o Monte Sião como a casa de Deus, e um Messias guerreiro que veio para vencer as batalhas do povo de Deus e implantar um governo político, aonde a guerra, o material bélico, era o meio pelo qual ele se estabelecia e era reconhecido tanto no seu povo como nas nações vizinhas. Em Judá se desenvolveu uma tradição diferente, uma tradição campesina, aonde o Messias foi entendido como aquele pastor de ovelhas que foi separado por Deus para apacentar o seu povo. E é dessa tradição campesina que surgiu na terra de Judá, é que você tem aquela profecia de Miqueias: tu, Belém Efrata, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, aquele que há de apacentar o meu povo na força do Espírito do Senhor. Então essa profecia, ela fala dessa segunda tradição, que é a que nos interessa para nos conduzir ao Messias que Mateus vai apresentar. Essa tradição campesina, que Miqueias fala, que Isaías fala, é justamente a tradição que vai promover uma esperança, uma expectativa de um Messias que veio para apacentar, que veio para apacentar o seu povo. E nessa tradição, você tem um Messias que é apresentado não como aquele que vai pastorear com a força bélica, não aquele que vai pastorear usando as armas, não aquele que vai pastorear conquistando por meio de um exército, mas é aquele que vai pastorear, que vai reinar no Espírito e na força do Senhor. E é esse Messias, essa pessoa que é revestida de esperança, essa pessoa que tem a representação de Deus na terra, que torna-se o seu filho, é que forma a cultura e a tradição hebraica para se apresentar o conceito de Messias no Velho Testamento. Então, se eu estou falando de Messias do Velho Testamento, primordialmente eu estou me referindo ao rei. Que rei? Ao rei coroado, que tornou-se filho de Deus e tem que se representar lá na terra. As esperanças messiânicas, a partir da destruição de Jerusalém, elas foram se acabando. Elas foram se tornando cada vez mais pessimistas. Israel esperava uma libertação, esperava alguém que viesse para trazer Israel novamente à posição de glória que teve na antiguidade. E depois desse período longo e terrível, onde as profecias apontavam cada vez mais, através de Miqueias, através de Isaías, através de Jeremias, para o Messias que fosse pastorear o seu povo,
da força do Senhor, do Espírito do Senhor, é debaixo dessa tradição que Mateus escreve esse Evangelho, a sua obra, e dedica isso a um povo de cultura hebraica. E aí ele começa o seu livro. O livro ele começa aqui de uma forma muito interessante. Ele não começa como os demais livros que a gente vê no Novo Testamento, ele tem algumas particularidades. Ele começa como livros da genealogia. Se você já leu a Bíblia em algum momento, você vai ver que a Bíblia está repleta de genealogias. Para mim e para você isso pode não ter muita importância, mas nos escritos do Velho Testamento e no Novo Testamento, tanto em Mateus como em Lucas, a genealogia se reveste de grande importância. Eu separei só 4 funções da genealogia dentro dessa revelação, dessa cultura hebraica. Quais são essas 4 funções da genealogia? Primeira função da genealogia, ela tem a função de dividir, como nos títulos de capítulos modernos, nos livros modernos. Então, quando você vê um livro moderno, você tem capítulo 1, você tem um título. Você tem o capítulo 2, você tem outro título. Quando você faz uma monografia e tem capítulos, capítulo 3, 4, você tem títulos. Primeira função da genealogia é dar esses títulos. E Mateus divide também títulos. Se você pegar o livro de Gênesis, você vai reparar que a história de Noé, que a história de Abraão, que a história de Jacó, que a história de José estão divididas em genealogias. Ela nunca começa sem que tenha uma genealogia antes. Mas não é só ali. Se você reparar o livro de Ruth, o livro de Crônicas, parte do livro de Samuel, tudo tem genealogia. E por que isso? Para separar o título. Ele quer focar uma história determinada, aonde ele vai dividir o assunto e focar naquele assunto dividido em histórias diferentes, em narrativas diferentes. Mateus aqui ele faz algumas narrativas, algumas divisões. Ele fala do nascimento da nação de Israel em Abraão e leva essa nação até o seu apogeu em Davi. Depois ele fala do declínio de Davi ao exílio babilônico. Depois do exílio babilônico, a restauração e a esperança desse ano. Então a genealogia, primeiro, ela serve para dividir títulos como nos livros modernos. Segunda função da genealogia é semelhante ao zoom de uma câmera, aonde eu vou focando cada vez mais em um personagem principal. Toda vez que eu vejo uma genealogia, ela sempre começa em um personagem principal até chegar no outro. Só que entre um e outro você vê pessoas que você não conhece, pessoas que não fazem o menor sentido para você, pessoas que às vezes só são citadas naquela genealogia, ela não tem nenhuma história relacionada a ela. E o que isso me mostra? Que a genealogia é como uma ponte entre um personagem e outro, entre uma história e outra. Sem a genealogia, aquela história é vazia. Aquele personagem é como se estivesse surgindo do nada. E as escrituras nunca fazem assim. Todas as grandes histórias da Bíblia é sempre repleta de um personagem que tem sua descendência em outro personagem da antiguidade e esse personagem teve alguma manifestação, alguma experiência com o divino. Então a genealogia, ela pega e vai focando os personagens principais, ligando um ao outro como uma ponte. Terceira função da genealogia, e aqui a gente vai cada vez tornando a genealogia mais importante. Qual é? Transmissão oral. A genealogia é uma ponte de transmissão oral para refletir, para trazer a palavra de Deus de um lugar, de um ponto da história até outro. Vou te dar um exemplo. Em Gênesis capítulo 3, Deus disse a Adão: Adão, maldita é a terra por tua causa. Você virou a Bíblia. Gênesis capítulo 5. Lameque vai dizer assim: este é Noé, que vai nos trazer consolo das nossas obras da terra que o Senhor amaldiçoou. Entre Adão e Lameque, 1000 anos. Não tinha escrita, não tinha profeta. Quem disse a Lameque o que Deus disse a Adão? São os descendentes. É a tradição oral. A tradição oral, ela faz com que uma palavra dita em um momento histórico por Deus para alguém seja transmitida e ganhe fidelidade. Então, pela transmissão oral, eu consigo pegar um livro
Pentateuco escrito por Moisés e saber que a história que foi contada por Adão é verdadeira, que foi falada a Noé é verdadeira, porque foi transmitido oralmente. E essa transmissão oral faz parte da revelação, porque a transmissão oral antecede a escrita, e a escrita o cânon. Sem transmissão oral não tem escrita, sem escrita não tem cânon. Então a genealogia, ela serve como ponte para a preservação da tradição da palavra de Deus através da transmissão oral. Quarto e último que eu separei, que é importante para a questão do Messias. Se você pegar a genealogia de Lucas, você vai ver que ela está do Messias até Adão. A quarta função da genealogia é preservar a promessa do Gênesis. Gênesis 3,15 foi prometido que na semente da mulher haveria um que pisaria na cabeça da serpente. Essa promessa se manteve viva na história através da genealogia, através da tradição oral, através do cânon. Mas Lucas não poderia ter escrito a sua genealogia se não houvessem as outras. E aqui eu tenho a primeira concepção teológica do Evangelho de Mateus. Qual é? Qual é a função daquele que nasceria da mulher? Pisar a cabeça da serpente. E eu só sei disso por causa da genealogia. A genealogia traz uma promessa feita na antiguidade até o seu cumprimento na atualidade do campo. E aqui é muito interessante, porque isso responde algumas questões. Por exemplo, se eu vou pregar no Evangelho e eu sei que uma das funções do Messias é pisar na cabeça da serpente, logo eu tenho que descrever como ele fez isso. Como é que Jesus pisou a cabeça da serpente? Tentação no deserto, expulsando demônios, libertando cativos, morrendo na cruz, ressuscitando. E aqui eu entendo uma outra coisa. Se eu estou escrevendo para um público na Grécia, como Lucas a Teófilo, para público romano, como Marcos, ou público judaico, como Mateus, e não sei que o outro já escreveu, eu vou ter que repetir o evento. O que isso me ensina? Que se eu quero pregar o Evangelho, os Evangelhos têm coisas parecidas, não é porque tem um proto-Marcos, uma fonte Quélio, um texto de Septos, um Sináticos, um Vaticanos, uma crítica textual. É porque a função do Messias é pisar na cabeça da serpente. E se tiver um Evangelho que não traz como o Messias pisou na cabeça da serpente, não é o Evangelho pela metade. Por isso muitas repetições de eventos. Porque para ensinar esse Evangelho e mostrar que a função do Messias é pisar na cabeça da serpente, eu tenho que ensinar como Jesus fez isso. Entendido isso, o livro da genealogia, eu posso entender aqui como Mateus dividiu agora a história da humanidade em duas partes. O livro da genealogia só aparece duas vezes na Bíblia. Mateus 1:1, Gênesis 5:1. Em Gênesis 5:1 eu tenho o livro da genealogia de Adão. E lá Deus, a revelação, a narrativa diz que Deus criou Adão, fez uma versão masculina e feminina, e a partir dali você tem vários descendentes, dos quais todos nós estamos aqui. Ou seja, o livro da genealogia de Adão fala da história da humanidade até nós. Fala de como a humanidade chegou até aqui. Agora você vê Jesus e entra na história. E Mateus começa essa história dizendo livro da genealogia. O que ele está dizendo aqui? Que a partir do Messias que ele está apresentando, do Evangelho que ele vai começar a ensinar, a humanidade terá dois tipos de descendentes. Quais? O de Adão e o do Messias. O do Messias qual será? Mateus capítulo 16 vai ser chamado de igreja. A descendência do Messias gera a igreja. A descendência de Adão gera a humanidade. Então aqui Mateus está dividindo dois povos na terra. Um povo que vem de Adão e um povo que agora virá de Cristo. E é assim que ele introduz o seu Evangelho, através de uma genealogia, através de uma divisão histórica. E aí agora começa o entendimento, o título do Evangelho que ele vai dar. Esse Evangelho não significa Evangelho segundo Mateus. Esse Evangelho é o livro da genealogia. Agora, a genealogia de quem?
ele dá 4 títulos: Jesus, Messias, filho de Davi, filho de Abraão. O título desse evangelho é Livro da Genealogia, ou seja, de uma nova descendência, de um novo povo, de uma nova comunidade. E esse livro da genealogia dessa nova comunidade tem 4 tipos dessa pessoa que eu vou apresentar. Quais são? Jesus, Messias, filho de Davi, filho de Abraão. O que isso significa? Primeiro título, Jesus, fala da sua missão principal. Esse Messias que eu mostrei para você, dessa geração, tradição campesina, dessa tradição guerreira que veio de Jerusalém, o Messias apresentado por Mateus é da geração campesina. O que isso significa? A missão do Messias era salvar. O nome Jesus é Salvador. E no Mateus capítulo 1, verso 21 diz o que? Ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Primeira missão do Messias relatada no Evangelho de Mateus. Ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Ele não veio para uma revolução política. Ele não veio para estabelecer um reino através da guerra, regimentar um exército. Ele veio salvar o seu povo dos seus pecados. O que é pecado? Segundo 1 João, pecado é a transgressão da lei. E aqui eu começo a entender uma coisa: se todos pecaram, todos instituídos estão da glória de Deus, se ele não fizesse alguma coisa, a terra e o planeta ficaria vazio. E o Messias, ele tem esta função: salvar o seu povo dos seus pecados, salvar aqueles que transgrediram a lei de Deus, salvar aqueles que por condenação estão perdidos para sempre. Se eu não entender isso, eu não entendo o Evangelho de Mateus, porque tudo que vai vir depois está incluído nessa mensagem, inclusive pisar a cabeça da serpente. Ele só vai pisar a cabeça da serpente porque a missão dele é salvar o povo dos seus pecados. Ele só vai morrer na cruz porque a missão dele é salvar o povo dos seus pecados. Ele só vai fazer discípulos e enviar esses discípulos ao mundo porque a missão dele é salvar o povo dos seus pecados. Tudo que Jesus vai fazer neste Evangelho, o foco é salvar o povo dos seus pecados. Segundo título que ele dá a Jesus é o Messias. Aprendemos o quê? Que Messias é alguém separado para realização de uma atividade específica. Uma vez que a pessoa é ungida, ela foi colocada ali com óleo, ela se tornou representante de Deus, ela vai ter uma função específica. Já sabemos qual é a função: salvar o povo dos seus pecados. Mas aqui tem uma particularidade. Se você prestou atenção na tradição que eu mostrei para vocês, vocês viram que o rei se tornava filho de Deus na hora da sua coroação, na hora da sua unção. Mateus vai apresentar o primeiro Messias, que não se tornou filho de Deus na hora da sua coroação, na hora da sua unção. Isso aqui gerou até uma heresia do século II chamada adocionismo, aonde queria-se que Jesus fosse adotado por Deus no momento do seu batismo com o Espírito Santo. Mas quando você olha o Evangelho, depois da narrativa da genealogia, qual vem? Do nascimento. O nascimento virginal nada tem a ver com o Natal. O nascimento virginal não tem nada a ver com o presépio, com o nascimento, com datas comemorativos. O nascimento virginal tem que dizer o seguinte: esse Messias que eu estou apresentando aqui, ele não vai se tornar filho de Deus na sua coroação. Ele já é filho desde o nascimento. Por isso ele vem de uma virgem. Porque o pai dele não é o mesmo pai dos reis anteriores. A descendência dele, embora venha da linhagem de Davi, da dinastia de Davi, vem agora de algo superior. Então esse Messias apresentado por Mateus já existe. Vai se encarnar para salvar o seu povo. E uma vez encarnado para salvar o seu povo, ele vai fazer mais algumas coisas. E aí vem os 2 títulos finais do Evangelho de Mateus.